Graça e paz dos santos. Eu quero trazer aqui para os santos nessa noite o livro de Deuteronômio, capítulo 32, quinto livro, Deuteronômio, capítulo 32, e somente um versículo aqui, e o versículo 35. Assim desse segundo escreveu seu autor, Moisés, Deuteronômio 32 e o versículo 35, que diz assim, santos. Eu queria convidar os santos de pés, só mais um instantinho. Versículo 35 diz, Deuteronômio 32 e o 35. A mim me pertence a vingança e a retribuição a seu tempo, quando resvalar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo, e o seu destino se apressa em chegar. Só isso. Esses versículos mostram que os ímpios, os incrédulos israelitas, que eram o povo visível de Deus, e que viviam debaixo da sua graça, a sua proteção, são ameaçados com a vingança do Senhor, que ele mostra aqui. Apesar de todas as obras maravilhosas que Deus operou em favor deste povo, este mesmo povo ele permanecia sem juízo e destituído do entendimento da vontade de Deus, como está escrito no versículo 28. E mesmo sob os cuidados do céu, eles produziram fruto amargo e venenoso perante Deus, santos. Eu quero falar nessa noite sobre uma palavrinha que incomoda, algumas pessoas, sobre o inferno. O texto ele mostra um enfoque aqui na parte do versículo 35, parte B, resvalar o seu pé. Sobre isso aqui que eu quero trazer. Então, quando se fala de inferno, até certas pessoas ficam, de certa forma, incomodadas. Dizem muitos que existe tanto assuntos dentro da Escritura, por que falar de inferno, santos? Existem 4 pessoas dentro do corpo de Cristo, talvez até um pouco fora dele, que pensam diferentemente. Tem pessoas que vão para o inferno e sabem que vão para o inferno. Eu tenho certeza que elas sabem disso, está dentro do seu ser. Tem pessoas que não vão para o inferno e sabem que vão para o inferno. É o contrário. A terceira diz que tem pessoas que vão para o inferno, mas não sabem que vão para o inferno, os religiosos. E a última diz que tem pessoas que pensam que vão para o inferno, mas não vão para o inferno, porque elas misturam suas obras com a fidelidade do Senhor. A declaração que escolhi para esse texto, santo, está aqui no término, parte B do versículo, que fala a seu tempo, quando resvalar o seu pé. Parece subentender as seguintes questões relativas à punição e destruição que aqueles ímpios israelitas estavam sujeitos a sofrer, irmãos. O povo vivia debaixo da mão protetora de Deus, mas mesmo assim, eles não tinham conhecimento pleno e o temor de Deus, eles não possuíam. Que eles estavam sempre expostos à destruição, santos, sempre expostos. Não tinha outra palavra melhor para ser colocada. Assim como estavam sujeitos a cair todo aquele que se coloca debaixo do pé, ou andar por lugares escorregadios. A maneira como serão destruídos vem aí representada pelo texto quando fala deslizes, ou deslize de seus pés, que é a mesma citação lá nos Salmos, quando Deus ele citava para o rei Davi.
tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Deus faz os homens se escorregarem, não é o homem que se escorrega por si próprio. No Salmo 73, no versículo 18 e 19, Deus começa a instruir o rei Salomão, dizendo que tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, santos. Segundo, ele faz supor também que estavam sempre sujeitos a uma súbita e inesperada destruição, à semelhança daquele que anda por lugares escorregadios e a qualquer instante ele pode cair, santos. Deus estava chamando à repreensão o seu povo, dizendo que por causa dos seus pecados, eles podiam cair a qualquer momento. Deus não iria de maneira nenhuma ajudar o povo dele se o povo anda na prática pecaminosa, querido. O ímpio não consegue prever se um momento ficará em pé ou se cai em seguida. Quando ele cai, diz o texto que subitamente, sem aviso, como está escrito, que ele vai cair com certeza, queridos. Nós temos que prestar atenção em Deus, nas nossas vidas. Nós temos que ficar inteiramente ligados em Cristo, porque Deus, ele não vacila, santos, nem com os de fora e nem os que estão dentro. Eu digo mais uma coisa para vocês: os que estão dentro, em Cristo, ele é mais cobrado daqueles que estão fora de Cristo. Outra coisa implícita nesse texto é que os ímpios estão sujeitos a cair por si mesmos, sem serem derrubados pelas mãos de outros, pois aquele que se detém ou anda por terrenos escorregadios não precisa mais do que o seu próprio peso para cair. Os meus próprios pecados fazem com que eu caia diante de Deus. Deus não mede a distância. O indivíduo, quando ele anda por lugares pecaminosos, por lugares tenebrosos, ele está pedindo para que Deus pula ele. Quando o indivíduo ele está afastado de Deus, ele está sempre andando por lugares escorregadios. Quando o texto de Deuteronômio mostra esse enfoque, ele quer dizer que nós, como povo de Deus, não podemos andar sem a proteção do nosso Pai. E também a razão pela qual ainda eles não caíram. Aí tem pessoas que andam pecando, santos, e não acontece nada. Pessoas que andam sempre fazendo coisas erradas e dizem, não acontece nada, pô. Porque ainda não chegou o tempo deles, santos. Qualquer prática, qualquer coisa que nós fazemos tem o seu preço, santos. Quando nós erramos ou pecamos, nós estamos sujeitos à ira de Deus, santos. Pode ter certeza disso. A cristandade do século XXI, ela está muito mal acostumada em ver Deus como um pai amoroso, que não castiga, que não disciplina, que não pune, que está sempre querendo o bem da igreja. Esse não é o Deus do Velho Testamento. Esse também não é o Deus do Novo Testamento, santos. A palavra de Deus, quando ela foi estabelecida no passado, no presente e no futuro, Deus diz que nós não devemos andar por lugares escorregadios, lugares errantes, e nós não podemos fazer isso, santos. Deus cobra de nós, pode ter a plena convicção disso. Mas por que eles não caíram? Porque não chegou o tempo determinado por Deus para que eles caiam. Pô. Aí vem comentários, aquela pessoa era tão boa e Deus tomou ela. Aquela outra ruim, que só vive numa prática errante e não acontece nada com ela. Engano de quem pensa assim, santos. Engano. Totalmente enganoso pensar dessa forma. É porque o tempo dele ainda não chegou. Deus não fecha os olhos. Deus não tapa os seus ouvidos para não ouvir coisas erradas. Ele abre, escancara mesmo.
Deus não fecha as suas narinas para não sentir cheiro ruim. Ele abre as narinas, santos, para ver tudo o que está ocorrendo. E quando Deus, orientando aqui nessa palavra, Ele está dizendo ao povo judeu, isso foi diretamente para eles, que vocês andam se deslizando da minha lei. Vocês andam fora da minha presença. E isso é muito perigoso quando o santo ele está fora da presença de Deus, santos. Talvez eu esteja pecando numa área muito severa e eu não estou preocupado com Deus. Mas eu digo para você, santo, tome cuidado. Imagine você, se o mundo ele soubesse do perigo que está correndo. Quando se diz o mundo, quer dizer aquelas pessoas que estão fora do corpo de Cristo, é chamado de degenerados, ou que não passaram pelo novo nascimento, estão correndo perigo 24 horas, irmãos. 24 horas estão correndo perigo. Se sabem ou não, estão correndo perigo, santos, porque andam por lugares escorregadios. A igreja não deve fazer isso. Ela tem que andar em lugares seguros, que as Escrituras ensinam. Imagine um indivíduo que, se ele soubesse de fato o que significa estar sob a ira de Deus, ele jamais transgrediria os santos caminhos do Senhor. Jamais, irmãos. Mas o homem ímpio, ele é para isso. O homem ímpio, ele não anda no caminho de Deus. Quando eu falo homem, estou falando do modo genérico, tanto o homem como mulher. Os dois. Eles andam fora de Deus. E eles estão sempre na mira de Deus. Santos. Terrivelmente. Nós temos parentes, pais, mães, irmãos, tios, tias, muitos em nossos meios que estão na mira de Deus. Mas eles não têm uma consciência disso daí, irmãos. Por causa do pecado. Eles andam por lugares que totalmente desguarnecidos por Deus, totalmente fora de Deus. Qualquer momento Deus vai lá e puxa, irmão. É o salário. Totalmente despreparados. Nós sabemos porque conhecemos a Deus. E Deus não se agrada disso. Mas as pessoas não sabem disso. Estão totalmente, a mentalidade fora de Deus. Uma vez eu contei aqui que é como se estivesse sendo perseguido por um bandido. Quando nós sabemos assim, olha, estamos sendo perseguidos. Estamos jurados de morte, irmãos. Aí pelo mundo. O que é que nós fazemos? Vamos nos esconder. Não vou mais aparecer na rua. Na hora que eu botar a cabeça na rua, a bala come. Então eu vou ter medo. Eu não vou andar por certos lugares porque eu estou sendo procurado. É o pecador, irmãos. Está sendo procurado, entre aspas, por Deus. Deus quer tirar a vida dele em qualquer momento. Não é que ele quer tirar, é que eles pedem, santos. O favor da igreja é evangelizar, é mostrar o evangelho para que diminua isso aí. Isso é o favor da graça que Deus ele concede à igreja para ela fazer isso daí. Eu insistiria agora num exame maior das seguintes palavras. Nesse mesmo texto. Não há nada a não ser a boa vontade de Deus, que impeça os ímpios de caírem no inferno e a qualquer momento, irmão. É a graça misericordiosa de Deus que não permite que um miserável, que é miserável, é aquele que está em estado de miséria. Por que está em estado de miséria? Porque está afastado de Cristo. Quando ele está afastado de Cristo, ele é um miserável. Não é porque ele pratica coisa ruim, é porque ele está em estado de miséria, está afastado da misericórdia de Deus. Então ele está perigosamente vivendo sobre intensa perseguição de Deus. Mas ele ainda não foi para o inferno. Sabe por que ele não foi para o inferno? Porque Deus ainda não o conduziu, sabe? É por isso que ele ainda não foi para o inferno, porque Deus ainda não condicionou os meios e os canais para que ele fosse. Porque quando chegar o exato momento, irmãos, ele vai. Não tem para onde correr. Não existe oração, não existe petição, não existe apelo, irmãos, não existe intercessão.
Ele vai. Não existe nada no mundo moral que possa conduzir Deus, incitar Deus para que não lance ele no inferno, irmãos. Ele vai de todo jeito. Porque a mera boa vontade de Deus se refere à sua bondade soberana, ao seu livre-arbítrio, o qual não é restringido por nenhuma obrigação, nenhum tornelino de qualquer tipo de dificuldade. Em última análise, sobre qualquer aspecto de exceto da vontade de Deus, ele tem poder para preservar os ímpios da destruição por um só instante. Então, se tem um ímpio em minha família, Santos, se tem um vizinho, o que nós fazemos, Santos? O que é que nós temos que fazer, Santos? Avisar, Santos. Avisar do mau caminho que ele está correndo. O perigo, Santos, que ele está correndo. O profeta Ezequiel, ele traz uma ilustração, Deus dizendo assim, se eu disser ao perverso, Deus dizendo, olha, se eu disser ao perverso, certamente morrerás, e se tu não avisares ele do mau procedimento, ou seja, do mau caminho dele, eu vou matá-lo. O sangue dele, eu vou reter, mas eu vou cobrar das suas mãos, pô. Eu vou matar ele, vou aniquilar ele, mas o sangue dele eu vou cobrar das tuas mãos. Então nós temos uma responsabilidade, Santos, de pronunciar a verdade às pessoas. Não somos covardes, mas a pronunciar a palavra de Deus. Então ele não foi ainda, Santos, não é porque ele está fazendo alguma coisa por trás dos bastidores, coisa boa não. É porque Deus não levou ou não conduziu ele ainda para o inferno, Santos. É porque eles não têm a imaginação do que significa o inferno. Porque se o ser humano tivesse a noção, a menor noção do que significava o inferno, eles estariam todos eles dentro de uma igreja, não? Com medo, procurando Deus. Mas eles não têm noção do que significa inferno. Ele vai ter noção do que significa o Hades quando aquela passagem que está lá, aqueles dois homens, o Lázaro e o outro, quando ele chega e vê a situação crítica, caótica, deixa eu voltar, irmãos, deixa eu voltar, para avisar os meus irmãos que estão lá, para que não venha para esse lugar de tormento. O Senhor faz, não pode. Tivesse a tua oportunidade, entre aspas, de reconhecer. Arrependimento, santos, é em vida, não é em morte. O homem, para conhecer Deus, não é depois da morte, ele tem que conhecer Deus em vida. Ele tem que ter a correção, na vida, não pode ser na morte. Então, não falta poder a Deus para lançar os ímpios no inferno. Não falta. Deus tem poder de sobra para lançar eles lá. E a qualquer momento, que a mão dos homens não é suficiente forte para deter o braço de Deus. Deus não vai se deixar comprar por lágrimas, por dinheiro, por sentimento. Deus não vai se comover com essas coisas. O profeta Isaías diz o seguinte lá em Isaías 14, 27, porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem o invalidará? Ele faz uma pergunta. Quem pode invalidar a palavra de Deus? Ele vai dizer, e a sua mão está estendida. Quem, pois, fará voltar atrás? Quando chegar o dia determinado, não podemos apelar mais para Deus, santos. Não podemos mais apelar para Deus, porque Deus o validou. O mais forte deles não tem poder para resistir a Deus. Quando entramos no aspecto da soberania de Deus, irmãos, vemos Deus fazendo o que Ele quer às suas criaturas. A uns a graça foi concedida. Deus usou a sua misericórdia e converteu. A outros, a misericórdia não alcançou, mas a justiça de Deus alcançou. Porque o salário do pecado é a morte. E o prêmio máximo que a morte dá é lançar homens e mulheres morais no inferno, santos. Homens e mulheres, façam uma pequena reflexão na vida de vocês, santos. Eu não quero nem levar para os ímpios.
Quantos ímpios, quantos degenerados tem em nossas famílias? Quantos? E que nós não estamos preocupados. Nós não estamos preocupados em mostrar para ele o que é o inferno, santos. Não estamos preocupados. Quantos tem em nossas vidas estão afastados de Cristo e que vão para o inferno, santos? Lamentavelmente, quando chegar o dia, eles vão para o inferno. Não fica assim um receio em nosso ser? Eu podia ter falado algo. Eu podia ter advertido algo. Eu podia ter relatado algo sobre esse assunto, santos. Aí depois que o corpo está estendido dentro do caixão, a gente começa a lamentar, né? Eu poderia ter falado alguma coisa, santos. Poderia ter advertido alguma coisa. Aí Hebreus diz, depois da morte, segue-se ao inferno, meu irmão. Não é o juízo de Deus, é a mesma coisa. Ímpios, juízo, credenciais, inferno. Aí para lá. E o que é que nós estamos fazendo, santos? Então Deus, ele não respeita a força do homem para mudar os seus desígnios, ele não faz isso. O profeta Isaías diz a respeito do Senhor, ele diz, operando eu, quem impedirá? Não pode. Não pode voltar atrás. Deus não volta mais atrás. Ele segue, irmão, o seu curso. E ele não vai olhar a igreja. Ele não respeita a opinião de ninguém, Deus. Deus não atenta à palavra de ninguém, não. Tem pessoas que pensam que Deus, ele escuta a oração do indivíduo e vai acatar aquilo que o indivíduo está pedindo. Quando diz que a oração do justo, ela tem um certo poder da sua essência, é quando esta oração está dentro do projeto, dentro do padrão bíblico que Deus prescreveu. Um santo, ele só ora dentro do padrão de Deus, ele não ora fora dele, não. Um santo, quando ele ora, ele não desafia a soberania de Deus, mas ele concorda com a soberania de Deus. Um verdadeiro eleito de Deus, ele nunca sai do caminho reto de Deus, mas ele sempre está dentro do caminho reto de Deus. Ele tem consciência desses fatos. Por que Deus respeita uma oração do santo? Porque ele está dentro do projeto de Deus. Porque se ele estiver fora, Deus não atende esse tipo de orações, santos. Quando eu oro, Deus move os céus, Deus move a terra para atender a minha oração. Isto é conversa, irmãos. O homem nunca esteve acima de Deus. O homem nunca esteve ao lado de Deus, sempre esteve abaixo da soberania do Senhor. Sempre esteve. Ele nunca vai poder ficar ao lado de Deus, na igualdade de Deus. Sempre vai ficar abaixo da sua soberania, santos. São como os montes de palha seca e leve diante de um furacão. O que significa que ele quer dizer com isso? Quando se tem um monte de palha, coisas leves, quando vem um grande vento, uma ventania, aquilo é espalhado e elevado. Assim é a criatura, o homem nas mãos de Deus, santos. É a mesma coisa. Não tem condições de um homem poder argumentar ou lutar com Deus. Deus sempre leva vantagem em tudo e em todos. Não existe essa doutrina que o homem, ele pode fazer as coisas. Ele não pode fazer nada, santos. O que temos que fazer é sempre dar graças a Deus por todas as coisas, santos. Tudo de bom e tudo de ruim. Eu estava comentando um acidente que aconteceu ontem. E o indivíduo, ele veio, um certo cristão, ele estava ao meu lado e começou assim a argumentar, dizendo que é o diabo que coloca isso na mente das pessoas. Como se fosse o diabo que estava empurrando o indivíduo para se suicidar. Nunca apontamos para nós, irmãos. Nunca olhamos para nós. Nós é que fazemos isso. Ninguém empurrou ninguém.
O homem foi porque quis. Diz o texto que Deus ele não tenta ninguém. O homem ele é tentado pela sua própria cobiça. É por isso que ele peca. Porque ele mesmo provoca, santos. Não existe outra força para fazer dominar a mente do indivíduo. Nós achamos fácil pisar e esmagar uma lagarta que se arrasta no chão. Achamos fácil até também cortar ou chamuscar um fio de linha fina, cortar, uma coisa muito simples, segura, e alguma coisa desse tipo. Então é simples para Deus, quando lhe apraz, lançar inimigos dele no inferno. É uma coisa muito simples. Parece difícil. Deus, um pregador estava pregando que Deus, quando lança um inimigo dele no inferno, ele lança o indivíduo com o coração partido. Ele não quer fazer isso. Diz lá o texto que a vontade de Deus é que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ali observas erros de hermenêutica, observamos princípios de exegese. O texto está falando para cristão, o texto não está falando para ímpios, para pecadores, mas o texto está falando para a igreja. E o desejo de Deus é que todos se salvem e vai se salvar. O texto não está falando para quem está fora, está falando para quem está dentro ou em Cristo Jesus. Então é muito fácil para Deus lançar uma pessoa no inferno. Eu digo, e ele não vai ter remorso. Não era para eu ter lançado, eu gostava tanto dele. Não tem remorsos, irmãos. Quando o inferno ele foi criado, Deus sabia porque foi a finalidade daquilo. Para quem era a estrutura que foi feita aquilo ali. Para lançar o diabo, os seus anjos e todos aqueles que estão dentro das classes credenciais, desobedientes. Então, quando Deus lança uma pessoa no inferno, ele não fica com pininha dentro dele, dizendo, eu não queria ter lançado, mas ele pediu. Não, irmão, ele lança com vontade, santos. Lança com vontade. Talvez se fosse o nosso parente, ele ficasse com pena. Fulano, Beltrano, se Deus podia dar mais uma chance a ele. Irmãos, quando você sai do ventre da sua mãe, é a chance que Deus está lhe dando. Deus está lhe dando, é a chance aquela dali, de reconhecer os seus pecados. Irmãos. Deixar de andar por lugares escorregadios. A raça humana, ela anda porque ela quer, irmãos. Anda porque quer. Está certo que o homem, quando ele está no estado de pecados, a tendência dele é só pecar. Mas mesmo no ensino moral existe um freio de mão, queridos, que o homem puxa a razão. Ele sabe o que é certo e sabe o que é errado. Existe o freio de mão, ele tem que puxar o freio de mão, mas ele não puxa, ele acelera para pecar. Pô. E quando ele acelera para pecar, e Deus está do outro lado, esperando ele, para atropelar ele como se fosse uma grande carreta, irmãos, e lançar ele no inferno, e é com prazer que Deus faz isso. Essa visão medíocre, essa visão inútil, do que mostra que Deus é somente um ser amoroso, para com esses aspectos, eu digo para vocês, eles não conhecem a Deus, o Deus das Escrituras, irmãos. Deus, ele não poupou o Filho para cumprir o seu propósito. Deus, ele não poupou o povo de Israel quando o povo desobedecia. Deus sempre trazia o povo a juízo, irmãos. Você sabe o que significa a juízo? É Deus corrigindo, é Deus disciplinando o povo dele. E trazia o povo à destruição. Quando a lei escrita foi entregue ao povo, o povo não estava preparado para receber a lei moral de Deus. E Deus disse a Moisés, pega a espada e fere a cada um dos teus irmãos. Aquele que não quiser me seguir, desce a espada. E matou mais de 3.000 pessoas naquela noite. Muitas pessoas morreram, foram ao juízo de Deus. Muitos morreram. E Deus não teve misericórdia deles. Deus não usou de misericórdia, ele usou a justiça que era para ser aplicada, não era misericórdia. Porque desobediente não é para se usar misericórdia, irmão, é para se aplicar a justiça. Doutor Lutero, quando estava no período da reforma, ele ensinava que rebeldia tinha que ser levado para a ponta da espada, irmão.
os príncipes, não observando o princípio das Escrituras, interpretaram isso ao pé da letra, irmãos. Quando o texto diz que, pegando lá em Romanos capítulo 13, disse que os homens têm que se submeterem às autoridades civis. Então ele está dizendo que se foi constituído para o teu bem, diz o texto lá em Romanos, terás louvor dela. Mas se procederes mal, não é à toa que ele traz a espada, que é para punir. Então os príncipes entenderam a mensagem de Lutero ao pé da letra e começaram a matar. Mais de 100.000 pessoas morreram na Alemanha. Tanto de príncipes burgueses como da área rural, os pobres. Mais de 100.000 pessoas foram mortas. Lutero lá escondido e o povo morrendo, pô. E o governo só exterminando, meu irmão, para acabar com a rebeldia do povo. O povo entrava dentro das igrejas e acabava com as igrejas. O povo não podia ver pessoas de outra religião que matava, prendia, espancava, imagens destruía, outro tipo de culto, eles quebravam todo o princípio. O povo estava uma baderna. Foi o que eles fizeram? Matar, pô. Aí entenderam ao pé da letra que tem que ser disciplinado, o rebelde. Aí o que é que Deus faz com o ímpio? A mesma coisa, pô. Pecado tem que ser corrigido. Pecado tem que ser corrigido. Se não houver arrependimento, aí tem que corrigir. Aí Deus pune. Por que o salário do pecado é a morte? Porque não existe remediação, irmão, entre o pecador, que é o pecado, e a santidade de Deus. Aí Deus vai lá e corta pela raiz, pô. Aí lança ele no lugar que ele tem que ser lançado, irmãos. Por que nós vamos entrar no reino de Deus? Porque nós fomos perdoados. O sangue de Cristo nos purificou. Porque se o sangue de Cristo não tivesse nos comprado, nos limpado, nós estaríamos indo para o mesmo lugar, inferno, queridos. Por isso que tem que passar pelo processo do arrependimento, a regeneração, que vai ir para o mesmo destino, irmãos. E isso o mundo não entende. Vai passar pelo mesmo princípio. O apóstolo Paulo diz que esse tal de salário que é destinado lá ao inferno, ele diz, muito pelo contrário, a justiça fala assim da árvore que produzir frutos maus, pode cortá-la, pô. Pode, passar o facão nela, é cortá-la, não é remédio, não é cortar, porque é uma árvore que não dá fruto. Não existe arrependimento. Então tem que ser cortada, ela não pode estar no meio das outras, para que ela ainda ocupando inutilmente a terra. Aí Lucas 13:7 fala isso, que a espada da justiça divina está o tempo todo erguida sobre as suas cabeças, e somente a mão absolutamente da misericórdia de Deus e a mera vontade dele é que pode cortá-la, que pode deter, que pode parar. Um desses três. É Deus que vai fazer isso, irmãos. A gente tem que pedir a misericórdia de Deus em nossas vidas, com o ser humano, porque quando chegar o tempo certo, Deus vai cortar, irmãos. Eu vejo os homens entregues ao pecado, assim, escancaradamente. 6 da manhã, o homem já está lá virado, irmão, com 1 litro de cachaça, bebendo, sem nada para se alimentar. Ele está se destruindo o corpo dele, está corrompendo os seus órgãos. Eu vejo isso de uma forma, da mesma questão, quando ele quebra o mandamento de Deus. O texto diz, não matarás. Mas eu não zelo pelo meu corpo. Eu estou trazendo destruição para o meu corpo, e é a mesma coisa. Eu estou quebrando o princípio da vida que Deus me deu. Eu estou deslizando por lugares escorregadios, santos. Eu não estou preservando a minha vida, eu estou quebrando o mandamento. O que é que Deus faz? O juízo nele. Mata, pô. É o juízo de Deus que tira a vida da pessoa, santos. Não é a bebida, não é ali é só o meio que é usado. Juízo é aplicado na vida da pessoa, porque ela está fazendo coisas degradantes diante de Deus. Os ímpios já estão debaixo da sentença de condenação do inferno.
Eles não só merecem ser lançados ali, mas a sentença da lei de Deus, este preceito eterno e imutável, que é a retidão que o Senhor estabeleceu entre si mesmo e a humanidade, também se coloca contra eles. Assim, os também estão sempre em conflito com Deus, irmão. Os homens lá de fora têm uma falsa impressão do que significa Cristo. Quando chega o dia 25 de dezembro, as pessoas se transformam externamente. Aí um lá vem me pedir, olha, a gente está aqui recolhendo alimentos, querendo fazer aqui cestas para dar para as pessoas. Você tem alguma coisa para me ajudar? Não tenho, irmão. Nós vamos fazer aqui um grande bazar, vamos arrecadar produtos, mercadorias para vender, para ajudar os necessitados. Pode me ajudar? Não posso, irmão. Posso não. Este falso cristianismo, esse falso Jesus que é pregado do dia 25 de dezembro, ele não pode entrar aqui, meus irmãos. Esses ensinamentos corrompidos, por mentes corrompidas, não prevalecem, irmãos. Quantos anos tem um dia? Quantos dias tem o ano? 300? Aí só um dia a humanidade quer ajudar as pessoas. Pô. O restante que se quebra todo mundo. Pô. Pisando as pessoas, humilhando as pessoas. Aí quando chega aquele dia de Natal, o meu coração está... coração de Papai Noel. Bondoso. Quer ajudar as pessoas, quer amar as pessoas. No dia do final de ano, as pessoas convidam outras pessoas, vem na minha casa, aquele abraço, aquele beijo, e isso não procede de um espírito quebrantado. Tem que ser os 365 dias do ano, irmão, aquela coisa fazendo. Mas o falso cristianismo, ele impera aí fora. Deus não perdoa isso, meu irmão. Uma vida dupla, isso é vida dupla que os seres humanos têm. Corrompidos dentro do seu ser. Eles querem colocar para fora uma coisa que eles não têm, irmãos. Quando a filosofia diz que cada um só pode dar o que tem, eu não posso oferecer algo a você que eu não tenho, que não vai dar certo. Eu não posso dizer que eu sou misericordioso se a minha vida é um traste, não sei perdoar ninguém. Eu não posso também dizer que sou bondoso se a minha vida só contém maldades. Não posso. Então, cada um só dá o que tem. E Deus conhece o íntimo de cada ser humano, santos. Se a minha vida é andar em pecados, Deus sabe que você só anda em pecados. E você está na pistola, na mira de Deus. Quando Paulo diz à igreja de Roma que eles tinham que sair desses caminhos deslizantes, é porque Deus já estava dizendo que eles estavam na mira de Deus. Porque, capítulo 1 de Romanos, versículo 18... Ele escancara quando diz que a ira de Deus está o quê? Está acesa nos céus. Não está apagada não. Ela está acesa para pegar, para condenar, para aplicar o juízo de Deus nas pessoas. Porque a ira de Deus se acende do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade de Deus por engano. Deus não está contente com a raça humana, santos. Deus quer lançar os seres humanos no inferno. Pode ter certeza disso. Quando Sodoma e Gomorra estavam na maior orgia, na maior prostituição e idolatria, Deus fez o que com eles, santos? Usou misericórdia, não foi? Usou o juízo dele para condenar aquelas duas cidades, irmãos. E foi fogo. Exterminados. Pô. Deus disse, eu quero matar todos eles, porque a minha santidade está sendo ferida pelos pecados deles. A minha lei está sendo agredida pelos pecados dele, tem que ser exterminado. Diz que os pecados dele já chegou das minhas narinas. Eu não vejo nenhuma diferença de Sodoma e Gomorra para prazeres, Pernambuco, Brasil e o mundo. Eu não vejo nenhuma diferença, irmãos. Se você for na Holanda, a prostituição lá é pior do que a daqui. As mulheres ficam dentro de gaiolas de vidro, seminuas, outras vestidas e outras nuas, e cada embaixo tem um preço, em euro, preço. O camarada chega lá na vitrine e escolhe, essa loira aqui custa 30 euros, aquela morena custa 50 euros, vai lá e paga, e faz o que quer. O mundo não está agradável para se viver.
O mundo não está confortável diante de Deus. O mundo está sobre a ira de Deus e a vontade de Deus, santos, é lançar essas pessoas no inferno. Pode ter certeza disso. Enquanto está se pregando paz, evangelismo, as igrejas, e Deus está dizendo inferno, 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 santos. Onde eu olho aí fora, eu só vejo pessoas indo para o inferno, santos. Na empresa, só vejo pessoas caminhando para o inferno. Na sociedade geral, irmãos, esse conceito de Deus, inferno. Quando você abre as Escrituras, você vê Deus trazendo esse tipo de condenação, irmãos. Inferno. Isso não é agradável para mim como ser humano. Isso não é agradável para ninguém, irmãos. Mas é uma verdade. Eu não posso camuflar, eu não posso esconder. Isto é uma verdade. Assim, todo impertinente pertence verdadeiramente a um estado chamado de inferno. Todo ser humano já está programado, entre aspas, para ir para lá, santos. O inferno não foi criado para ficar vazio. Foi criado para ficar cheio. Se o homem pensa que o Hades, que é a palavra grega para isso, é um lugar pequeno, irmãos, eu vou dizer que ele é uma extensão enorme, maior do que a Terra, maior do que o anel de Saturno, é gigantesco, você nem imagina. O homem não imagina a extensão da calamidade, o que é o inferno, santos. O pior lugar que você imagine na terra não se compara ao inferno. Mas que palavra chata falar de inferno, né? Não se compara, irmãos. Homens, quando estavam na guerra do Vietnã, homens estavam dizendo que ali era um verdadeiro inferno. Corpos caídos no chão. Pessoas morrendo, gemendo. Outros à beira da morte. Outros passando fome. Quando nós saímos daqui para a Somália, os países africanos, da parte mais baixa, pessoas morrendo de fome. Uma criança só via só os ossos dela, cabeça, só tinha osso. As costelas, estamos vendo. Pessoas morrendo de fome, sendo mortas na guerra civil. Aí vai dizer, aqui é meu inferno. Não é comparado ao inferno de Deus, que Deus criou. Não é comparado, santos. Tudo aquilo que o homem sofreu aqui na terra não é comparado, irmãos, ao que estará aguardando essas pessoas. A igreja tem que ter misericórdia das pessoas, irmãos, nesse sentido. Mesmo se as pessoas te maltratem, seja inimiga tua, porque ela não conhece a Deus, é por isso que elas fazem isso, irmãos. Cristo, quando estava morrendo, ele disse, abriu os braços e disse para quem estava ouvindo, Pai, perdoa-lhes, que eles não sabem o que fazem. E Pedro chega a dizer lá na frente, se de fato eles soubessem quem era ele, Cristo, eles não teriam matado, não. Eles não teriam crucificado o Senhor da glória. Se os homens souberem de fato o que é o inferno, santos, eles mudariam o modo de viver. A essência do pecado continuaria neles, mas as práticas iam cessar, santos, nesse sentido. Mas eles não conhecem o que é o inferno. É quando aquele indivíduo que está para morrer, né? Ele diz assim, eu vou viver a vida toda me depravando, bebendo, comendo, pecando, mas quando chegar no último dia lá, eu confesso a Cristo e Ele vai me salva. Não existe apelo, irmãos. Cristo, Ele não negocia com o pecador. Felizmente, viu? Felizmente, Ele não negocia com pecadores. Assim sendo, eles são objetos da ira e da indignação de Deus, que se manifesta através dos tormentos do inferno, e a razão não é descerem ao inferno agora mesmo, não é pelo fato do Senhor, em cujo poder se encontra, estar menos irados com eles no momento, ou pelo menos não estão coerizados como estão aqueles miseráveis criaturas. Deus, santos, vê que todos os seres humanos estão doentes, estão com cólera.
Alguém aqui já foi no Hospital do Câncer? Vai lá para você fazer uma visita. Vai lá e você vai ver o que é a vida. Eu digo uma coisa para vocês, se vocês entrarem ali, vocês vão sair com outra perspectiva de vida, não é coisa ruim não, é coisa boa. Vocês vão dar valor a coisas mínimas, detalhes que passam despercebidos, que vocês não percebem. Vocês vão dar valor à vida. Eu vejo pessoas reclamando de barriga cheia, reclama porque está se alimentando que não tem uma fruta. Outros reclamam porque não tem uma veste, outros reclamam porque não tem uma casa, outros reclamam porque não tem um emprego bom. Vai para lá, meu irmão, vai para lá, conhecer a vida. Chegue lá e diga, eu quero fazer uma visita aqui, você, as aberrações que você vai encontrar lá dentro, cada um pior do que o outro. E muitos não estão nem aí, irmão. Muitos estão rindo, alegres, aí você vai ver, rapaz, como é que pode um negócio desse? À beira do abismo e alegre. Porque muitos ali vão morrer. Sabem que vão morrer. E estão alegres, pô. Rindo. E a gente com saúde, com vida, com Cristo, com meus pais, com minha esposa, com os meus filhos, com a igreja. Estou reclamando, meus irmãos. Estamos reclamando da vida. Devemos dar graças a Deus por todas as coisas, santos. E nós não sabemos agradecer a Deus. Então, os homens estão sobre a mira de Deus, estão sobre a ira do Senhor, estão doentes de fato, santos. Eles estão doentes. Quando o texto do Deuteronômio diz que eles andam em lugares escorregadios, é que eles estão doentes. E Deus, ele não perdoa, santos, esse tipo. Eles vão cair na presença do Senhor. E Deus diz nos Salmos que Deus faça com que eles andem em lugares desse tipo. No livro de 1 Tessalonicenses, se eu não me engano aqui, no capítulo 2, Paulo chama a atenção dos ouvintes para um aspecto interessante, quando ele fala em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e o versículo 10, que diz assim: e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E é por este motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então Deus faz com que essas pessoas andem em lugares escorregadios. Sabe para quê? Para caírem, irmãos. Para caírem. De fato, ele não cai, não é porque eles não querem. Eles caem porque Deus provoca isso dele. Deus cria os meios necessários para chegar ao determinado fim. E Deus soberanamente faz estas coisas. E temos que olhar com uma perspectiva diferente para Deus, pô. Não é olhar com olhos ruins para o Senhor, mas é olhar com olhos bons diante de Deus. Tantas coisas que ocorrem de má, com as coisas boas, temos que olhar para Deus com os mesmos olhos, santos. A mesma visão. Deus se acha muito furioso com um grande número de pessoas que está vivendo na terra agora, talvez de modo mais tranquilo e confortável. Você pode ver aquelas pessoas que dizem: eu não bebo, eu não fumo, eu não digo palavras vãs, eu tenho uma vida confortável diante de Deus, eu tenho uma vida tranquila, não perturbo ninguém, sou uma pessoa sossegada da minha, mas também está na mira de Deus, santo. Também está na mira de Deus, pô. Porque está fora de Cristo. Quando o homem não entender, se ele estiver fora de Cristo, que ele está fora da sua justiça. Deus, ele só olha, só aceita quando o homem está dentro daquela justiça, que é Cristo. O homem, quando está fora da justiça de Cristo, está na mira de Deus, pô. Ele não respeita o homem. Ele pode ser bonzinho,
um homem de caráter, de moral, mas internamente ele é corrompido, santos, e está fora do padrão moral que Deus estabeleceu. É um homem que é um forte candidato para ir para o inferno. Aí chegou 2 homens lá em Israel, super interessantes, um publicano e o outro, que diz: ó, Senhor, eu não sou como este pecador. Eu não sou como ele, sou justo diante de ti. E realmente era, irmão. Ele não mentiu, não. Quando se diz justiça, temos que saber separar essas duas palavras. Justiça terrena é quando eu cumpro cabalmente as coisas que é premeditada, que está na lei. Eu não furto, eu não falo mentiras, eu não roubo, eu não defraudo o meu irmão, eu não cobro juros. Então, nesses aspectos, eu sou justo. Se o homem trabalha... eu combinei para pagar R$500 para você trabalhar certo horário de Y a X e eu vou pagar isso para você. E quando chegar naquele exato momento eu vou pagar isso para você. Estou sendo justo com você. Isso é justiça, irmão. José foi um dos homens mais justos que esteve na terra. Porque cumpria fielmente o que um ser humano tinha que cumprir. É justo. Mas quando Paulo diz que eu não vejo um justo na terra, é com relação ao pecado. Que todos eles estão fora, que todos são pecadores. E sendo todos eles pecadores, não são justos, na visão de Deus e não na visão humana. Então todos eles são pecadores, santos. Aí quando o homem chega e diz: eu não sou como aquele dali, eu dou dízimo, eu estou sempre na igreja, eu estou sempre orando, ajudando as pessoas. Ele falou a verdade. Ele não mentiu, ele falou a verdade. Mas não foi isso que Cristo estava querendo, santos. Aí aquele outro chega e diz: ah, Senhor, ó, ele já não tem nem coragem de olhar para cima para o céu, de tão pecador e miserável que eu sou. O Senhor disse: esse está mais próximo da minha justiça, que é um dependente, reconhece. Isso é gerado da verdadeira justificação. Ele reconhece que é um pecador, irmãos. Temos que reconhecer as nossas falhas. E aquele primeiro diz que eu não reconheço, que eu sou justo. Então aquele estava na mira de Deus. Aquele que se autoproclamava, irmãos. Aquele outro, quando chega diante de Cristo e diz: Senhor, eu tenho feito todas essas coisas. Condenação para ele também, para o inferno. E ele realmente tinha feito todas aquelas coisas. Cumprido o decálogo, fielmente tinha cumprido, irmãos. Mas não é o cumprimento do decálogo que vai me levar para os céus, não, santos. Arrependimento. Crer em Cristo. Isso me conduz aos céus, santos. Isso é a justiça de Cristo. Mas as pessoas que não estão dentro dessa moldura, dessa galeria, santos, é inferno, irmãos. Quando eu chego no meu lar, eu vejo ali inferno. Não que o meu lar é o inferno. Eu vejo pessoas indo para o inferno, santos. Indo para o inferno. E eu não posso fazer nada, santos. É falado, é mostrado, mas não tem acordo. Eu vejo pessoas indo para o inferno. Caminhando bravamente, alegremente para ir para o inferno. Os seres humanos estão indo, sem saber, viu? Caminhando alegremente para o inferno. E vão para o inferno, santos. E sabem que as práticas errantes vai conduzir ao erro. Todo mundo sabe que matar é errado, meu irmão. Todo mundo sabe que roubar é errado. Todo mundo sabe que defraudar alguém é errado. Sabe? Quando fala de Deus, ele sabe que Deus não se agrada disso. A criancinha sabe: se eu não me comportar bem, eu vou para o inferno. Se eu me comportar bem, eu vou para o céu. Isso é uma teologia romana, mas é verdade. Nesse aspecto. Toda criancinha, quando ela cresce, ela já sabe dizendo que se eu errar, eu vou para o inferno. E já sabe que vão para o inferno. Toda criancinha já sabe disso. Que Deus está irado com todos os seres humanos. Então se pode pregar uma coisa boa se o ambiente é desfavorável, irmãos. Não se pode trazer coisas boas para as pessoas que estão doentes. Vai se estragar, irmãos. É como se dentro da laranja tem um bago que tivesse estragado. E eu não conseguisse eliminar os bagos que estão no restante dela. Eu tenho que tirar os bagos que estão bons para se afastar daquele que está doente.
O barco está estragado, é o pecador lá fora. Eu não posso estar oferecendo algo de bom para ele porque ele está doente. Ele tem que ser tratado. Arrependimento, correção, mostrar para ele os erros. Isso é o que tem que ser feito, santos. Mas quando não há um retrocesso, não há concordância, aí Deus diz, ó, inferno, todos os seres humanos. Você imaginou quantos seres humanos tem no mundo, santos? Já imaginou bilhões e bilhões de pessoas? Desde que a terra foi formada, santo, quantas pessoas já entraram e já saíram? Quantas pessoas estão caminhando ainda para ir? Bilhões de pessoas, você não pode contar, não? É muitas pessoas que estão caminhando para o inferno. E lá está parente meu, está amigos meus, tem colegas meus, está assim de gente, caminhando para o inferno, santos. Aí Deus diz na palavra dele que não devemos andar por lugares escorregadios, que vamos cair, santos. E quando se cai, santos, é complicado para se levantar. O pecado deixa o homem deformado, irmãos. Você não consegue ver a deformação moral. Davi disse que quando ele pecou, os ossos dele estavam partidos, como se tivessem partidos, que o pecado tinha quebrado os seus ossos. Ele não aguentou se levantar, porque ele não tem condições. Senhor, cria em mim um espírito inabalável e não me repulse da tua presença, Senhor. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Ele diz que eu não tenho condições. Cria em mim, Senhor. Eu não tenho condições. O pecado, ele acaba com o homem, santos. Ele neutraliza a alma do indivíduo, não deixa ela se auto-levantar. E estamos brincando com ele, santos. Estamos brincando com uma bomba. Estamos brincando com ele. O ser humano já está automaticamente premiado para ir para lá. Diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Mas quem estiver fora de Cristo, irmãos, vai estar no inferno, santos. O que é que nós fazemos, ou o que é que nós podemos fazer com este quadro clínico, irmãos? Faz de conta que é um grande hospital, está cheio de doentes lá, e nós temos a cura, santos. A igreja tem a cura. A igreja tem o remédio, santos. A igreja tem a solução dos problemas. Corrupção tem que ser tratada. Pecados têm que ser avaliados, tratados. Se o mundo está em pecado, a igreja tem que agir, santos. Para que foi que a igreja foi estabelecida na terra? Não precisa me responder, santos. É somente para estar em estudos dentro da igreja? É somente para estar cultuando ao Senhor de domingo? Tu acha que foi feita para isso, a igreja? O projeto é muito mais extenso do que aquilo que nós imaginamos, santos. Muito mais. A igreja tem uma finalidade de corrigir o erro. Isso é a igreja. Quando a igreja ela sai para fazer missões, quando a igreja sai para evangelizar fora, ela está levando um remédio, santos, para os ímpios, para os pecadores. Pô. Aí Paulo diz, lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 25 e 26, quando for disciplinar, usa com mansidão, para ver se Deus, porventura, não lhe dá arrependimento, para crer na verdade, para se desprender dos laços do diabo, que tenham sido feitos por ele, cativos, para aprender a tua vontade, irmãos. O homem está condenado, meu irmão. A igreja tem que abrir a boca, irmãos. Como ouvirão, se não há quem pregue, irmãos? Tem que pregar, santos. Não é para ter vergonha, não. É orgulho. A gente não pode pregar desordenadamente, falando besteira. Mas segurança, fidelidade e comprovação das Escrituras é a bênção de Deus, santos. Bênção de Deus para a igreja. O nosso papel é tirar. Jesus Cristo disse para Pedro e os demais apóstolos, para aqueles que estavam vivendo da pesca, eu vos farei pescadores de homens.
trazer homens para mim, pô. Nós não fazemos nada, santos. Apenas levamos os homens a Cristo. Esse é o papel da igreja. Levar homens e mulheres a Cristo. Não negligencie isso, irmãos. Não pode negligenciar. Tem que abrir e falar a boca. Abra a boquinha e fale de Cristo para as pessoas. Não tenha vergonha. Não se preocupe com escândalo. Não se preocupe se as pessoas não vão gostar da tua mensagem. Não se preocupe se o meu vizinho vai achar que eu sou um ridículo, cafona. Não se preocupe com isso. Olha para Cristo, irmãos, e fala a verdade. Fala a verdade, santos. E pronuncia a verdade. Talvez tu esteja tirando mais um do inferno, santos. Talvez. Com a pregação, o homem esteja saindo dos caminhos de trevas, esteja entrando na sua maravilhosa luz. Então Deus de fato está aborrecidíssimo com os seres humanos, irmãos. Eu não queria estar na pele dos seres humanos com relação a Deus. Eu fui falar disso na empresa para certos evangélicos, e eu disse para ele o seguinte: que Deus não está nada satisfeito com essas igrejas que se dizem evangélicas. Se eles não me conhecessem, eles iriam pensar que eu era um católico, irmão. Romano. Porque ele disse, olha, Deus ele se enoja dessas igrejas. E eu falo evangélicas, eu não falei nada de budismo, eu não falei nada de testemunha de Jeová, eu não falei nada de shintoísmo, eu não falei nada de mormonismo, eu falei evangélicas. E ele ficou assim olhando, poxa, tá revoltado? Não, revoltado não, eu estou irado. Revoltado não, irado. E eu tenho certeza que o meu pai está irado também com essas igrejas, com essas pessoas que estão degradando a santidade de Deus. O pecado está na porta da igreja, o pecado já está dentro da igreja. Aí Paulo diz o que no capítulo 5 de Romanos, de 1 Coríntios, Santos, quando aquele indivíduo estava mantendo relações sexuais com uma mulher do pai, ele faz uma pergunta: vocês estão inchados, não fazem nada. É como se estivesse concordando com a desgraça no meio da igreja. É impossível que o corpo de Cristo seja afetado pelo pecado e vocês não fazem nada, rapaz. Aí Chloe começa a escrever, dizer a situação da igreja. Aí ele está dando porrada em Chloe. Vocês têm que agirem. Vocês estão se comportando como gentios depravados. Está aceitando o pecado, santos. Mas não pode aceitar. Está andando por lugares escorregadios. Vocês estão andando. A igreja não pode andar por lugares lisos, ela tem que andar em lugares seguros. Porque ela sabe onde está pisando, irmãos. O mundo anda assim, ó, santos. Anda na inércia. Eles não sabem para onde vai, para onde vem, eles não sabem, é uma folha. O vento, quando pega uma folha, ela sopra e joga para onde ela quer. A igreja não é assim não, santos. A igreja sabe para onde está indo, santos. O pecador não sabe para onde vai diretamente. Não sabe se vai acordar, para onde é que vai, se não acordar. Não sabe de nada. Não sabe nem de onde veio. E nem para onde vai. Estão perdidos. Isto é, a ira de Deus está sobre eles. Eles não sabem se dormirem hoje e amanhã se eles vão acordar. O problema, santos, não é se eles acordarem. Esse não é o problema. É para onde eles vão. Pô. A carne ela vai perecer na terra. Por quê? Porque ela veio dela. Ela pertence à terra. Aí Deus diz, olha, ela retornará ao pó, porque ela veio dela. Mas a alma essa me pertence. E o problema está aí, nessa condição. A alma ela retorna para as mãos do seu Criador, para onde veio. E aonde é que Deus vai lançar ou depositar esta alma, santos? Aí Lázaro chega e diz, começa a falar. Quer dizer, eu no meu estado de miséria que eu vivia na terra, eu estou hoje no seio de Abraão. O indivíduo, quando ele não está em Cristo, ele não sabe respirar, ele não sabe dar valor, ele não conhece a vida de fato. Então ele não conhece a Cristo, não conhece a Deus, e o resultado de não conhecer esses dois é que ele vai ter uma vida miserável.
uma vida degradante, santos. E isso nós não podemos copiar, esses exemplos. Não é fariseísmo, roupa, santo, eu não estou falando disso. Não posso andar em certos lugares, eu não posso vestir certas indumentárias, eu não posso beber, eu não posso comer, isso aí é fariseísmo, eu não estou falando disso, eu estou falando de uma vida moral diante de Deus, pautada nas Escrituras, é disso que eu estou falando. E Deus diz aos santos de Israel que vocês, mesmo me conhecendo, ainda andam por esse tipo de lugares escorregadios, e eu vou fazer com que vocês caiam. Eu vou usar o próprio peso de vocês para derrubarem. Alguém aqui já lutou artes marciais? Já aprendeu artes marciais? Você vê que artes marciais, não existe ninguém de porte atlético, feito lutador de boxe. Não precisa, irmãos. Na arte marcial, usamos o nosso próprio peso para atingir o nosso adversário. Um indivíduo, quando vem correndo para bater em você, você não vai de encontro a ele, você usa o peso dele para derrubar ele. É isso que Deus faz. Usa o peso do pecador para derrubar o próprio pecador. Usa o próprio pecado dele para atingir ele, santos. Usa a própria manifestação do erro deles para derrubar eles mesmos. É isso que Deus faz. Quando nesse capítulo de Tessalonicenses, quando ele diz que ele usa a operação do erro, ele vai jogar neles próprios o erro. Não vai dar brecha para eles. E eles vão cair, santos. Pode ter certeza disso. Não fique colocando, plantando no coração de vocês que há esperança para pecador. Não existe, irmãos. Que aquele que planta, ele vai colher, queridos. É a lei da semeadura. Ah, mas Deus pode? Pode, Ele pode. Ah, usar de misericórdia com Ele? Pode, irmãos. Mas não apele para esse resultado, não. Viu? Não apele. Apele para o outro, mostrar para ele a verdade, abrir as Escrituras e gerar nele arrependimento, santo. Isso é o mais provável. Deus estava advertindo o povo judeu, chamando eles ao arrependimento. Temos que copiar os mesmos princípios, santos. Como é que nós estamos vivendo diante de Deus aí fora, santos? Será que nós estamos andando por lugares escorregadios, lugares que Deus ele não se agrada, coisas que Deus ele não proporcionou para nós, santos? Será que Deus ele está contente com a nossa vida? Será que Deus ele está assim alegre com aquilo que eu tenho feito? Olha, santo, sempre diga a Deus quando estou em momentos reservados, né? Diga, Senhor, eu não sou um ser perfeito e nem quero ser perfeito. Nem quero e nem posso ser perfeito, porque sou pecador, Senhor. E diante das minhas falhas, eu reconheço a Tua grandeza, Senhor. Não merecia viver, mas o Senhor me concedeu pela misericórdia e a Tua graça soberana, ela tem me sustentado. Quando eu olho para mim, eu vejo que um miserável, que não mereço as coisas, nem viver merecemos. E digo ao Senhor, ó Senhor, perdoa os meus pecados, Senhor. Não me deixe os pecados me dominarem, mas eu tenho que dominar eles, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Porque a coisa é muito complicada. Para que Ele possa me dar forças e entendimento para seguir o que está aqui escrito, irmão. Imagine agora um ímpio. Ele não faz isso, santos. O ímpio ele não consegue respirar nessa mentalidade. A mentalidade do ímpio é somente pecar, 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 pecar e pecar, santos. O vocabulário dele não vai mudar. Enquanto ele não se defrontar com a lei de Deus, ele não vai ter outra perspectiva. Não vai ter outra. Devemos o quê? É combater o erro. O apóstolo Paulo, ele saía pregando o evangelho de forma escancarada. Europa, continente asiático, ele fez muito isso aí. E sempre levava o evangelho da graça de Deus. Que o pecador, ele não tem esperança diante de Deus se ele não se arrepender dos seus pecados, irmãos. Se arrepender dos seus pecados.
Deus nunca vai olhar para ele com um olhar gracioso se não houver arrependimento, santos. Se não houver, tem que haver arrependimento. Tem que haver arrependimento. Uma vez eu fiz uma confissão, meu irmão. Eu chamei uma pessoa de grau superior e disse para a pessoa: olha, eu pequei, irmãos. Pequei porque eu fiz isso. E eu não, no meu coração não tinha arrependimento, porque eu achava que dava certo. Mas foi gerado, irmão, arrependimento em ouvir as Escrituras. Alguém trouxe para mim as Escrituras, santos. E começou a mostrar dentro das Escrituras que eu estava errado. Aí foi gerado arrependimento, porque eu estava ouvindo a voz do Senhor falando: você está errado. Não se pode fazer isso se não chegar por aqui, irmãos. Não se pode condenar uma pessoa sem provas. Não se pode condenar ninguém sem provas. Meu, isso é verdade, eu condenei sem provas, Senhor. Isso não pode. Todo errado. Você está todo errado. Não pode. Então, santos, para Deus, Ele só aceita os olhos do indivíduo quando há arrependimento nele. Mas para se gerar arrependimento, tem que provocar dentro do indivíduo, pô. Tem que ser gerado dentro dele, e a autoridade das Escrituras fornece isso. Eu acredito, quando se está pregando o Evangelho, é Deus falando para o indivíduo. É Deus, Ele transmitindo a lei oral dele para o pecador. Eu acredito que não existe um pecador que não entenda isso aqui, irmão, dessa forma. E que você está errado, ele vai aceitar, irmão, em seu coração. Ele não pode aceitar em palavras, que ele vai retocar. Mas no íntimo, ele sabe que ele está errado, santos. Aí Deus chama a atenção do seu povo aqui no passado e está chamando a atenção no presente, santos. Isso é uma aplicação. Não foi somente para o povo judeu, mas também para os de hoje. Deus tem um carinho muito especial conosco. Ele não quer que nós andemos em lugares desfavoráveis, que ele diz aqui, escorregadios, lugares que proporcionam o meu afastamento de Deus. Ele não quer, santos. E é muito desagradável Deus dizer assim: eu estou vendo um filho meu errante, um filho meu que está fora do meu conceito, do meu padrão, trazer ele de volta. Mas com o povo judeu ele tratou de uma forma muito severa, matou, disciplinou, puniu de forma brutal o povo dele no passado. Sabe? Eu digo que Deus, Ele não mudou, continua o mesmo, santos. Continua o mesmo. O ser humano aí fora está caminhando para o inferno. Por que ele caminha para o inferno? Porque ele não se arrepende dos seus pecados. O que a igreja tem feito para com isso? O que a igreja tem apelado para isso, santos? Eu fico preocupado com isso. Igreja não é somente estar aqui, nesse ambiente, aqui é gostoso, eu gosto de estar aqui, mas não é somente isso. Igreja é muito mais do que isso, santos. Temos que encarar, de fato, o que nós somos. O que nós somos. Proclamadores, vivenciadores da verdade de Deus. Se o mundo está se corrompendo é por causa dos pecados, mas a igreja tem uma autoridade que vocês não imaginam que nós temos, irmãos. Se nós soubéssemos a autoridade que nós temos, agiríamos. Você tem uma autoridade que você nem imagina que tem. Somos filhos de Deus. Proclamadores da verdade positiva dele. Conhecemos a verdade de Deus. Não foi a mentira, não. Veja quando a pessoa ela conhece, ela sai de uma mentira. Rapaz, eu vivia nessa mentira. Hoje eu conheço a verdade. O meu desejo, sabe qual é? Passar para outros essa verdade. Passar para outro. Passar para outros. E passar para outros. Os pecadores têm que saber quem é Deus. Os pecadores têm que saber quem é Deus.
Os pecadores têm que conhecer a Deus através, de nós. Deus não vai descer dos céus, santos. Deus não vai mandar anjo nenhum para pregar o Evangelho. Somos nós que temos que fazer isso. Então, se o mundo está andando por lugares escorregadios, santos, a igreja tem que estar em alerta, em atalaia diante de Deus, santos. Vocês façam uma reflexão, santos, sobre as vidas de vocês em relação a Deus e a vida que o mundo está caminhando e para onde o mundo está indo, santos. É como se recebêssemos uma notícia: o mundo vai se acabar daqui a uns 2 meses. Você sabe o que vai ser a partir de hoje e amanhã? O que é que vai acontecer com a humanidade? O mundo vai ficar assim, santos. Cada um querendo se salvar. Cada um buscando os meios necessários para se salvar. Como vai ser a destruição? As águas vêm, então cada um vai procurar lugares para se salvar. Cada um vai procurar lugares seguros para estar naquele dia, quando vier as águas, estar protegido, estar seguro. Deus está no meio dessas águas, santos. Deus vem com as águas para acabar com os seres humanos que estão fora de Cristo. Eles vão querer se salvar, se eles souberem disso. Se a igreja falar a verdade, se a igreja falar, os seres humanos vão ter uma perspectiva de quem é Deus. E eu vejo que o meio reformado, até onde eu enxerguei, até aqui, ele não tem cumprido, santos, com essa missão da igreja. A gente vê os pentecostais, de certa forma, pregando o Evangelho distorcidamente, distorcendo os conceitos de Deus, os ensinamentos de Deus, a performance de Deus, mas estão fazendo a coisa, entre aspas. E aqueles que conhecem a verdade estão sentados nos bancos, estão relaxados nos bancos. É como se dissesse: olha, tem uma pessoa morrendo aqui do meu lado, não, vamos orar, e que algo vai acontecer. Não, não é assim, santos. Se tem uma pessoa morrendo, eu vou ajudar aquela pessoa. A Bíblia tem que correr atrás desse princípio, santos. Nós só sabemos quem são as pessoas que Deus chama, mas temos que pregar o Evangelho, santos. Se as pessoas estão em miséria, se as pessoas estão correndo para o inferno, as pessoas têm uma vida miserável, se afundando, fale de Cristo. Fale do que ela é, pecadora. Não é trazer bênçãos para ela, é falar a verdade. Você é um pecador. Você está numa vida miserável, desgastada diante de Deus, tem que haver conserto nessa vida, santos. O pecado tem que ser tratado. Então, quando Deus chama a atenção do povo de Israel, Ele está dizendo que vocês estão andando por lugares desse tipo, tem que haver correção. Então, nós, como servos de Deus, devemos nos policiar, santos, com relação a certos pontos das nossas vidas. Devemos olhar para Cristo, de fato, que nós ainda não aprendemos a olhar para Cristo, santos. Não é olhar somente para as Escrituras. Quando eu olho para Cristo, eu estou entendendo a lei dele, estou praticando a lei deles, estou aceitando a lei de Deus, estou vivenciando a lei de Deus, mesmo com os meus pecados, e nós somos pecadores. Nós devemos reconhecer que nós somos errantes, santos, em todas as nossas práticas, todas elas. E quando Deus chama a atenção aqui, se está nas Escrituras, é porque a coisa ainda não parou, santos. É para todos os nossos dias. Todos eles. E eu tenho visto que cada dia mais a igreja está se afastando dessa verdade. Se afastando da verdade de Deus, santos. Que Deus possa nos dar mais oportunidades. Que Deus possa nos dar aquela coragem que deu à igreja primitiva, santos. De abrir a boca e sair a anunciar o santo Evangelho de Cristo. É uma coisa assim gloriosa, santos. Muitos ficam envergonhados, que eu sei disso, de chegar numa praça, de chegar num canto público e começar a expor as Escrituras. Eu sei que muitos ficam acanhados, porque também o costume não tem costume para aquilo. Mas Deus fica radiante com tudo isso, confrontando um pecador, santos, cara a cara com o pecador, mostrando para ele que ele está errado diante do Senhor e precisa haver um conserto entre a criatura e o seu Criador, santos. Quem vai fazer isso somos nós, não é Deus. Eu digo a vocês, pensem com carinho em Deus. Amém, queridos?